tradição escolar sempre priorizou o ensino da gramática normativa tradicional, e por isso que as pessoas começaram a ficar desesperadas, com medo de gramática. Olá, multis! No vídeo de hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a história da gramática normativa tradicional. Meu nome é Nilce Vieira Lima, eu sou aqui do Instituto Multisaberes. Antes, siga aqui o nosso canal, que isso é importante para nós. O que eu quero falar para vocês sobre a gramática normativa tradicional? Eu quero dizer que a tradição escolar sempre priorizou o ensino da gramática normativa tradicional, e por isso que as pessoas começaram a ficar desesperadas, com medo de gramática. E isso aconteceu porque essa gramática, ela surgiu há muito tempo. Gramática, assim como a escrita, é uma técnica, ela foi inventada pelo homem, é uma técnica de descrever as línguas. Isso aconteceu mais ou menos entre o século II a.C. até o I depois de Cristo, no período helenístico, período do Império Romano, período helenístico. Então o Império Romano já tinha tido a decadência e havia naquele momento histórico uma necessidade de preservar a cultura helênica. E ali surgiram as grandes bibliotecas. Uma dessas bibliotecas era a Biblioteca de Alexandria, que era um lugar onde se concentravam muitos pergaminhos, muita história, muita cultura. E nesse âmbito da Biblioteca de Alexandria surgem duas profissões. Uma profissão era a do filólogo. O filólogo, ele se preocupava com a originalidade de um texto. Então imaginem-se vocês que numa época em que não existia impressora, imprensa, a imprensa não tinha sido inventada. Então tudo era manuscrito. Os textos eram feitos pelos escribas. Então, a variação nesses textos era muito grande. Eles pegavam lá, por exemplo, Ilíada. Então, tinham várias versões e o filólogo queria chegar ao original. Existia também uma outra profissão que começou nesse período, que é a do gramático. O gramático já era um pedagogo, porque ele já tinha a preocupação de ensinar a língua. Porque, ora, eu disse para vocês que é o período de preservação. Preocupação, o pensamento era: nós temos que preservar essa cultura. Para preservar essa cultura, era preciso ensinar a língua latina. Então, como que eu ensino a língua? Para eu ensinar a língua, eu tenho que categorizar. Eu tenho que pegar os itens da língua, eu tenho que categorizar esses itens para eu ensinar. Então, isso é prático, isso é pedagógico. E é ali que surge a gramática. Primeira coisa também que é importante saber: os gregos é que inventaram e ensinaram para os romanos. Então, a gramática foi feita com a língua grega. Depois é que ela foi ensinada para ser passada para o latim. E essa gramática veio sendo ensinada, então, nesses moldes, no decorrer dos anos. Nesse período também, por que essa gramática é normativa? Existiu uma pendenga. A gente chama de pendenga na linguística. Por quê? Porque, de um lado, nós tínhamos os anomalistas, eram da Biblioteca de Pérgamo, e os analogistas da Biblioteca de Alexandria. Por que a gente fala que a gramática surgiu na Biblioteca de Alexandria? Porque foram os analogistas que ganharam a briga. Os anomalistas achavam que a língua tinha que ser descrita a partir das suas irregularidades. Então, eles tinham consciência da variação linguística, porque eles trabalhavam com diversos pergaminhos, diversas versões de um mesmo texto. E eles observavam ali materialmente essa variação. Só que os analogistas achavam que não. A língua, como a preocupação deles também era o ensino, a língua tem que ser descrita a partir das regularidades da norma. E foi assim que surgiu a norma. Então, a gramática já surge com essa tendência de ser o ensino daquilo que é dito com perfeição. Então, do bem falar, né? Então, eu vou descrever a língua a partir daquilo que eu considero bem falar. E isso é norma. E nós seguimos nessa tradição. Depois de muito, muito tempo, né? Na época das grandes navegações, existia então essa preocupação em conquistar novos territórios, como os romanos tinham feito no período da Antiguidade Clássica. Então, esse momento é um momento do Renascimento. O homem começa a olhar para a Antiguidade Clássica e quer repetir os grandes feitos dos seus antepassados. É que surge, então, a imprensa, né? Quando a imprensa é inventada, facilita o acesso, então, da gramática. Então, as gramáticas começam a ser produzidas. A língua portuguesa, por exemplo, teve as suas duas primeiras gramáticas. A gente fala primeiras porque tem uma pendenga também, qual que foi de verdade a primeira, tá? Em 1536 e 1540, por Fernão de Oliveira e João de Barros.
E não foi só a língua portuguesa que foi descrita nessa época. Antes tinha sido descrita o espanhol por Antônio Nebrija. Até dizem que a gramática do João de Barros é copia e cola da do Nebrija. Por quê? Porque ele copiou mesmo e traduziu para a língua portuguesa. E naquela época, em 1536, 1540, a preocupação também era o ensino, que eles queriam ensinar também ainda a primeira língua ainda era ensinada, a escrita ainda era o latim, viu, gente? O latim foi ensinado nas nossas escolas aqui no Brasil até a década de 70. Então, só para vocês terem uma ideia a força disso, né? E aí, hoje, a gente tem um movimento de crítica a essa gramática normativa tradicional. É importante ensinar a norma na escola, eu não estou dizendo que não é importante, mas nós temos que ter um olhar reflexivo para essa gramática. Por exemplo, uma das críticas que a gramática normativa tradicional sofre é que ela diz que na oração nós temos termos essenciais, integrantes e acessórios. Só que nos termos essenciais ela fala assim, a gente tem o sujeito e o predicado. Só que ela admite que exista oração sem sujeito. Então como que eu vou dizer que o sujeito é essencial e daqui a pouco eu falo para o aluno assim, não, pode ter oração sem sujeito. Então são algumas críticas. E essas críticas acontecem justamente porque é ciência, né, gente? Então a ciência evoluiu. Então nós temos a ciência linguística, né, que a gente fala até que o pai da ciência da linguística é o Ferdinand de Saussure, né, mais ou menos ali em 1920. Depois a ciência, o estruturalismo, depois foi evoluindo a ciência linguística. Na década de 60 nós temos Noam Chomsky com a hipótese mentalista, a preocupação de como é que a mente humana, né, produz essa linguagem, que estrutura é essa, né, que subjaz a língua e que está implícita, internalizada pelo ser humano, pelo nativo, falante nativo dessa língua. Tudo isso foi uma evolução. E na sala de aula no ensino da língua portuguesa, eu acho muito importante o professor, mesmo o pedagogo, o professor das séries iniciais, ter essa consciência sobre a importância de compreender essa gramática, para perceber assim, que gramática eu vou ensinar na escola, como que eu vou ensinar esse aluno a refletir sobre essa norma, né? Essa norma que foi eleita padrão por uma determinada parcela da sociedade, mas que é importante ter domínio, porque você precisa adequar a sua fala, a sua escrita, a sua produção textual, né? Estou chamando de texto aqui, tanto o escrito como o falado, ao ambiente que você está. Então, em muitos momentos você vai precisar dominar essa norma. E para vocês que atuam aí nos anos iniciais, é muito importante, eu considero muito importante compreender essa gramática. Não é bicho de sete cabeças, você não precisa saber a gramática de cor, você não precisa saber todas as regras da língua, você tem que ter a gramática como livros de consulta. Tem na sua estante, você consulta. Aqui na minha estante, por exemplo, eu tenho 2 livros, deixa eu pegar aqui, nesse cantinho, que são esses aqui, ó, que é Dicionário de Prático de Regência Verbal e Dicionário Prática de Regência Nominal, são livros de consulta. Então, quando eu tenho dúvida sobre a regência de um verbo, sobre a regência de um nome, eu venho aqui consultar. E eu estudo língua há muitos anos e continuo estudando. E às vezes tem dúvidas, às vezes a gente tem dúvidas. O importante é você saber, então, compreender que essa gramática ela é histórica e hoje a gente tem um ensino de língua que é baseado também em ciência, também nos estudos cognitivos da linguagem. Então, é isso que é importante saber. Espero que tenham gostado desse vídeo e até a próxima!